Nanda Carupá de Uchi, Tanqueri, Juá, Avi, Alamão chama Nhandel Aicó, Tupi Guarani, Tché Tiramãe Aicó, Tiramãe Guaíra, Alamoma Tché Uta Bari, Juá para Panduamani, Manem para Aicó, Aicó. Alamoma Tché Coapu, An Tché Uta, Nhandel. Eu disse muito boa tarde a todos, né? Meu nome é Pajé Guaíra, então estou aqui na aldeia de Purungawaju, sou pajé, então eu estou resgatando nossa cultura aqui, Tupi-Guarani. Tupi-Guarani por quê? Porque houve uma mistura Tupi com Guarani, porque os Guarani vieram de Mato Grosso, outros vieram de Paraná, então cruzaram aqui com os índios Tupi. E então ficou Tupi-Guarani, né? Que meu pai justamente era Tupi e minha mãe Guarani. Aí então nasci, não aqui nessa aldeia, nasci na aldeia do Bananal, lá em Peruíbe. E lá então tinha meu tio que era pajé, mas ele faleceu, então nós ficamos sem pajé um tempo. Aí então através do sonho é que me retornei como pajé. E fui embora. Eu olhei assim, me deu uma tristeza tão grande que acordei, né? Já com lágrimas, já me agitando lá e os pessoal que estavam dormindo lá junto no quarto, mesmo quarto, levantaram tudo assustado, né? O que foi, índio? O que foi? Eu falei, não foi nada não. E a mulher, a diretora de lá da clínica, era mesmo, não deixava ninguém sair nem no portão. Tinha 2 cachorrões assim, que tomavam conta do terreiro, né? Aí, 6 horas da manhã, já estava clareando já. E aquela música ficou gravada no meu ouvido. Aonde eu andava, estava aquela voz. Aí eu fui lá para a dona Geni, disse assim, aí ela falou assim, o que você quer ver fazer aqui logo cedo? Eu falei, não, dona Geni, eu vim aqui pedir para a senhora que eu quero ir embora. Ah, você vai embora, meu filho? Então você pode arrumar suas coisas, suma, não quero ver você daqui. Não. E não podia sair mais, antes de 11 meses, né? Aí peguei, entrei lá no quartinho, arrumei minhas coisas e vim embora para cá. Cheguei aqui às 4 horas da tarde, saí de lá 9 horas da manhã, né? Aí depois aqui encontrei com a minha esposa, com a mulher que era ser minha mulher, né? Aí conversando com ela e tal, eu falei, ó, vou ficar com você então. E até hoje eu estou com ela, né? E meu trabalho é com artesanato. Aqui muita gente de fora, de muito longe vem aqui procurar eu. Os remédios que eu faço para eles levarem, tomar, está sendo bom, sendo curado. Muita gente já foi curada aqui. Faço visita para fora aí, levo meu testemunho, o que aconteceu comigo, né? Nós temos um canto Mitangué, né? Quer dizer, a música das crianças e tudo, né? E música de tudo nós, com palavras. Agora, nós temos uma música, essa música é sagrada, né? Não tem letra. Então isso aí é usado só na casa de reza, na casa de Alpu, que nós falamos, né? Alguaçu, a casa grande, né? E nós temos até um montado aí. Ali então é porque não tinha mais batismo, agora eu vou promover o batismo das crianças aqui. E também passar para eles o nosso costume antes, né? Por que é que nós usávamos Alpu ou Alguaçu, né? Isso aí é para conservar a nossa parte espiritual, né? Porque o índio não tem religião, né? O índio tem espiritualidade. E o que nós fala, o que nós canta, isso aí é só nós, que só a pessoa mesmo que sabe. Não tem nem explicação como é que pode ser, né? Então o próprio cântico ajuda, né? A recuperar a saúde da pessoa, né? Eu aqui até 6 horas da manhã, todos 18 anos, levanto e faço minhas orações. Não só para mim, mas para toda a comunidade, né? E o canto vem de Deus, Ele que dá o cântico para nós, né? Vem pelo sonho, né? Tem as minhas rezas, fora dela tem outras rezas, mas essa é a mais forte porque esse que me levantou, né? Que até hoje, de vez em quando, ainda escuto ainda a voz dela, né? Esse que me fortalece a minha espiritualidade, né? Não tem como resgatar a cultura mesmo, conforme tem que ser. Aqui mesmo nós estamos em 2 cidades, no meio, Peruíbe para lá e Itanhaém para cá. Então nós estamos presos aqui. Então para mim, que conheço já de muito tempo nossa entidade Tupi-Guarani, então fica um pouco, né, complicado, porque atrapalha, né, a minha concentração, o meu contato com o Nhanderu, né? De vez em quando de tarde eu faço uma reuniãozinha, explico alguma coisa, tudo mais. Criança sabe como é que é, né?
Principalmente essas crianças de hoje, que têm já celular, tem esse negócio de ficar aí passando o dia, nem lembram que existia, né, a Deus, principalmente, né? Esse dia deu um ventania danado aí, eu vi as crianças brincando para lá para cá, correndo aí, e o vento que vinha acabar com tudo, né? E eu fiquei aqui na minha concentração espiritual, né? Porque já expliquei para eles que não pode, na hora assim, tem que ficar concentrado. Antigamente falavam que o índio tinha medo de trovão, mas não é medo, é respeito. Quando tem trovoada pesado, então tudo entra dentro da casa de reza e ali fica adorando, fica pedindo perdão se fez algum pecado, que é o trovão, é a voz de Deus. Petanguá, quer dizer, não é nossa mesmo, isso aqui vem dos outros índios aí. É que nós pegamos o costume de que ajuda a gente a fazer a cura, né? É por isso que para nós tem grande serventia, né? Até na hora que a gente levanta, às 6 horas da tarde, pega o petanguá, distrai muito a mente da gente. Você, quando pega o petanguá, você já sente a manifestação, né? Então, eu acho importante isso, né? Porque eu, pelo menos, quando vou fazer evento assim, então eu preparo o fumo, né? Com alecrim, com a imburana e põe uma mistura, né? Que é para chamar mais o guia da gente, que é do mato, né? Então eles ficam alegres também, né? Quando eu vou fazer uma vivência aí de ensinar as plantas, como faz, porque planta tem mistério, tem segredo também. Tem planta que pode usar para tomar, outra que não pode. Então eu ensino isso para eles, né? E também aproveitando também o meu povo também, porque estão esquecendo tudo. Porque isso aí nós resgatamos, eu e a Deva, que nós fizemos esse, né? Com as crianças que da escola, levei as crianças para o meio do mato, explicando o nome, o para que serve, tudo, né? E então estou achando muito bom, porque assim, tem muita pessoa que vem aqui de fora, né? Eles têm curiosidade de aprender, porque tem pessoas que já sabem um pouco, né? Então eles acolhem o ensinamento indígena para poder aproveitar também. Então estou achando muito bom isso. E também eu fico alegre porque eles procuram a gente, porque o índio não tem estudo para aprender remédios, essas coisas, não tem estudo. Vem pelo conhecimento dele, através das plantas, né? Então, por quê? Porque antigamente nós não usava nada de fora, médicos, essas coisas. Porque como é que o índio vivia até 100, 130 anos, 150, sei lá. Vivia muito e hoje em dia já não tem isso. A gente não tem mais aquela preparação física através das plantas. Porque as plantas também estão sendo muito, né, muito explorado também. Você vê na cidade tem muitas casas de ervas. Então tudo isso estraga, né, gente? O índio é uma segurança da terra, né? Que o índio é a raiz da terra, principalmente do Brasil. Porque nós índios, nós vivemos pela natureza. Vivemos pela natureza. Agora esses que estão nascendo agora, eles não sabem quase nada. Agora eu cheguei a conhecer. Para nós é de grande utilidade, porque, para mim aliás, né? Então, quer dizer, a comunicação com o branco, com o Juruá, já tirou um pouco, né, a atenção dos outros, né? Que conhece um pouquinho. Tem índio aqui que já é antigo também, mas não quer saber da mais cultura, né? Da cultura. Quando morrer, não sei como vou fazer, né? Não sei o jeito da pessoa, né? Tem pessoas que rezam tudo lá, mas até agora não senti nada, porque para ser pajé não é assim, não. Não é brincadeira, né? Cacique não, cacique, ele é cacique hoje, amanhã já não é mais. É o povo que volta, agora o pajé já não tem volta, isso aí é já pelo dom que a pessoa tem, né?